Olá, meu nome é Camila Caparrosa, sou estudante do segundo ano no curso de Pedagogia aqui no campus da Unesp, sou formada em Artes Cênicas e pós-graduada em Artes do Corpo, e eu estou aqui dando continuidade ao meu projeto de pesquisa, Iniciação Científica PIBIC, cujo tema é o teatro e o desenvolvimento moral na criança, uma revisão sistemática de literatura. É importante dizer que essa pesquisa tem como referência primordial os conceitos de Piaget acerca da autonomia moral, né? A importância da justaposição do desenvolvimento cognitivo, racional, de pensamento, né? De construção de pensamento na criança, junto, concomitantemente, o desenvolvimento afetivo, né? Nós, indivíduos, a nossa constituição, sabemos, ela se faz absolutamente de forma relacional. Né? São as experiências vividas que nos trazem um entendimento acerca de si e acerca do outro. Então, é o singular e o coletivo sendo trabalhados juntos. E dentro dessa concepção da constituição de um sujeito verdadeiramente autônomo, a gente quer aqui pontuar a relevância da ferramenta, do dispositivo teatral trabalhado nas escolas, especialmente nos primeiros anos, né, na educação infantil e no ensino fundamental 1. Então, o que nos interessa aqui é refletir, repensar sobre as múltiplas trajetórias e vivências que podem ser criadas nos processos que envolvem o ensino-aprendizagem, ou seja, a praxis pedagógica, de uma forma mais potente, mais criativa e que promova, desenvolva de fato esta autonomia, né, tão essencial e almejada, né, para o sujeito ser um cidadão consciente e uma pessoa que tenha uma imagem positiva de si e que assim possa criar e recriar sobre as coisas e sobre o mundo. A noção de corporeidade e expressividade que o teatro traz é crucial aqui para a gente repensar, então, esses caminhos, esses novos caminhos para se trabalhar a autonomia moral na criança. E quando a gente pensa em teatro, a ideia que a gente tem é qual, né? É de um grupo de pessoas se comunicando, né, através da fala, do corpo, o que implica em subjetividade e objetividade, naturalmente, mas também um processo que envolve códigos e regras, né, determinadas e que são cumpridas, né, são respeitadas. Uma palavra que define tudo isso, essas relações, seria a afeição. A afeição no sentido da afecção, né? Eu atravesso nesses processos criativos e relacionais artísticos, eu atravesso um pouco o universo do outro e isso acontece reciprocamente, né? Então essa noção de afeto é muito importante aqui pra gente, essa relação teatro e desenvolvimento moral à luz de Piaget, porque justamente a afetividade para Piaget é a força motriz, né, que ajuda no processo de construção das forças mentais, dos elementos mentais fundamentais para o ser humano se desenvolver. Bom, então esse vídeo é uma proposição de diálogo para que a gente pense sobre duas referências em especial que eu trago aqui para vocês, que são Viola Spolin e Augusto Boal. Esse vídeo surge da necessidade de repensar metodologias relacionadas à prática teatral, nas escolas, sobretudo, né? A gente nota que existe uma vontade, um desejo de professores trabalharem o lúdico, claro, e é trabalhado, claro, de alguma forma na educação infantil. No entanto, talvez nos falte um pouco de método, né? De técnica, no sentido de fontes mesmo, de práticas que sejam mais pensadas, intencionadas, né? Para se ter esse, não vou dizer a palavra resultado, não é boa, mas para um desenvolvimento, né? Dessa criança, no sentido dessa autonomia que a gente está falando aqui, tão essencial. Bom, então para a gente pensar nessa metodologia,
e essa prática, eu trouxe duas referências aqui muito relevantes. Uma é a norte-americana Viola Spolin e Augusto Boal, nosso representante aqui do Brasil, com o Teatro do Oprimido. Agora vamos lançar um olhar sobre a improvisação segundo a Viola Spolin. A Viola Spolin foi a mulher que desenvolveu os jogos teatrais, inspirada, entre outros, por Neva Boyd, que foi uma importante educadora de Chicago e que desenvolveu os jogos recreativos, né? É a partir da ideia do aprendizado através do jogo, em cima dessa ideia de brincar, da brincadeira, que Viola Spolin sistematiza a sua prática teatral. Então ela cria jogos definidos e estudados a partir também de Brecht e Stanislavski, outros grandes expoentes da arte teatral. E a partir dessa referência, ela cria, sistematiza esses jogos, então, para serem aplicados em qualquer circunstância pedagógica e também na vida do ator, na prática do ator. Ela dá um grande foco às experiências intuitivas, ou seja, à subjetividade humana, né, que são negligenciadas nos estudos teatrais, muitas vezes, e, sobretudo, no ambiente escolar. Por que estudar Viola Spolin? É essencial que a gente tenha essa referência no mundo pedagógico, porque essa autora, ela descreve a experiência, a importância da experiência cênica, independente de se ter talento ou não, mas que todos os seres humanos podem atuar. Segundo Viola, esse intuitivo é justamente o que vai trabalhar as respostas mais imediatas nesses processos criativos. E, claro, a fim desse desenvolvimento da liberdade pessoal, e aqui a gente conecta com essa autonomia moral, e uma descoberta de uma expressividade corpórea, atuante e criativa. Nesse primeiro momento, a gente precisa considerar 7 aspectos do trabalho do ator para Viola Spolin, que eles podem ser desenvolvidos ao longo da vida e aqui, claro, a gente está aplicando aos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, o primeiro aspecto são os jogos, né? Os jogos promovem envolvimento e liberdade através também do ato de jogar, né? O jogo pressupõe sempre um conjunto de regras, de normas, né? E de objetivos claros a serem atingidos. Então, é nesse momento também que o indivíduo vai se juntar sendo participante integrante de uma unidade, né, de um todo. O segundo aspecto é a noção de aprovação e desaprovação, o que é inerente a todo ser humano. No entanto, o jogo trabalha justamente a necessidade de estarmos presentes e livres. Portanto, se houver o medo, a nossa liberdade expressiva criativa estará limitada. O terceiro aspecto é a expressão de grupo. O que Viola Spolin quer dizer com isso? Que é essencial que o jogo não seja pautado numa ideia de competição. Não é o que interessa, né? E sim a participação, a possibilidade maior de integração entre as pessoas. O quarto ponto se refere à plateia, que nós não podemos nos esquecer a plateia. Porque quando a gente pensa em teatro, já visualiza, né, esta cena, esta situação onde pessoas se apresentam e pessoas assistem, né? No entanto, nos processos, as práticas teatrais pedagógicas, a gente subverte, a gente desloca essa ideia de palco, certo? E de espaço cênico para a sala de aula, onde, ora, o aluno será ator, atuante, integrante do jogo, e ora, ele será espectador. Esse deslocamento promove uma grande percepção também, né, da criança, de espaço, enfim, todos os elementos aí de desenvolvimento cognitivo e de abstração também. O quinto aspecto são as técnicas teatrais. Todavia, nos processos pedagógicos é o que menos talvez nos interesse, porque essa preocupação técnica de um corpo, uma voz ideal, enfim, seria mais para efeito de amplificar as possibilidades de expressão dessa criança, mas não para efeito de apresentação técnica, artifício mecânico, uma fórmula pronta, né, que a criança tenha que se encaixar.
É justamente o contrário, né? É descobrir as possibilidades de cada integrante desse processo, de acordo com as suas possibilidades e as suas limitações. O sexto ponto é a transposição da aprendizagem para a vida diária. Isso é muito interessante, porque é isso que nós estamos pesquisando nesse trabalho, né? Que a experimentação, ela é diária. É a observação no dia a dia, é a escuta, são as sensações, né? Assim a gente amplia o nosso universo, o nosso repertório pessoal, através dos sentidos e das experiências, né? Com o redor, né, com o que nos cerca. Então, esse aguçamento dessas percepções, né, esse corpo mais sensível é o que a gente deseja atingir através dessa prática artística na escola. E, por fim, o sétimo aspecto trata da fisicalização, né? Então, é uma linguagem física que é criada para essas experiências e esse entendimento, essa consciência corporal e do indivíduo dentro de um determinado espaço, se relacionando com os demais, que também aumentará a sua percepção do seu corpo, o seu corpo atuante, o seu corpo ocupando um espaço. Essa fisicalização também nos dá uma noção de estética, né? De desenvolvimento de uma linguagem estética própria de cada um e escolhida e definida também a partir do condutor do grupo, né? No caso, o professor, o docente. Claro, sempre em comunhão, sempre em acordo com os integrantes, os participantes da experiência artística. Como sugestão de material didático para que se aplique, para que se pratique esses jogos teatrais em sala de aula, nós temos um livro da Viola Spolin chamado Jogos Teatrais, o Fichário de Viola Spolin. É muito interessante porque ele vem com fichas, mais de 500 fichas, explicando detalhadamente cada prática, cada jogo. Então vai ter toda a expectativa do que se deseja com aquele jogo, toda uma programação de conteúdo ali, planejamento de cada jogo. A segunda referência metodológica para a prática artística escolar seria a que Augusto Boal propõe, que surge do teatro do oprimido, que é um método que provoca relevantes mudanças no cotidiano da vida das pessoas e que torna essas pessoas protagonistas da ação, protagonistas de sua vida. Neste sentido, nós podemos ver uma relação muito estreita desse protagonismo, o qual Boal propõe, e a autonomia moral, segundo Piaget. Boal, assim como Paulo Freire, foi um defensor incansável da educação libertadora, na qual o sujeito é dono, protagonista de sua própria história, capaz, através dessa consciência, de sair da condição de oprimido. Vale dizer que o Teatro Fórum pode ser uma ferramenta muito potente como prática entre o próprio corpo docente, para os professores buscarem esse autoconhecimento a partir dos conflitos reais e se colocarem em situação para, assim, depois, num segundo momento, a fim de compreender melhor esses processos criativos e de expressividade, poderem aplicar isto em sala de aula. Mas como se dá esta modalidade do teatro do oprimido chamada Teatro Fórum? Pequenos núcleos de pessoas serão formados. Então vamos pensar em grupos. Dentro destes grupos, cada integrante contará uma situação que vivenciou na qual se sentiu oprimido, uma situação de opressão, um conflito. Num segundo momento, os integrantes de cada núcleo escolherá uma história para ser representada. Então, cada integrante assumirá um papel dentro dessa narrativa contada, onde teremos sempre a figura de um opressor e a figura do oprimido. Num terceiro momento, cada grupo apresentará esta cena, esta recriação da história. Após cada apresentação, haverá sempre um debate, um diálogo aberto sobre o conflito apresentado e sobre proposições para solucionar, a fim de transformar aquela circunstância.
E é justamente nesta forma democrática de defesa dos desejos e interesses desses integrantes envolvidos no Teatro Fórum que surgirão novos diálogos, novas soluções, novas proposições. Afinal, um professor consciente do seu processo social e histórico poderá agir de forma muito mais efetiva em todos esses processos que envolvem o ensino e aprendizagem e a prática artística na escola. Portanto, a gente viu que o teatro é uma ferramenta que promove essa valorização da singularidade humana, né? Dessa pluralidade de corpos e de maneiras de se expressar. Somos todos seres inventivos por natureza. Então vamos avante, vamos agir, vamos tomar isso como uma possibilidade de desenvolvimento, né? E, sobretudo aqui, o desenvolvimento e a autonomia moral do sujeito, especialmente na criança. Como disse Viola Spolin, através da espontaneidade somos reformulados em nós mesmos. Então somos capazes de nos reinventar, recriar histórias, narrativas e assim atingir a nossa autonomia e liberdade.